Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí ao nosso desafio dos 365 dias. O tema de hoje é um tema extremamente importante. O tema de hoje é a ação penal nos crimes abrangidos pela Lei Maria da Penha. Então é isso que a gente vai tratar, né? Esse tema é um tema que muitos de vocês, embora tenham estudado direito penal, talvez por não terem um estudo mais aprofundado sobre a Lei Maria da Penha, acabam se equivocando, não só nas provas, mas também na vida real profissional como advogado. É importante que a gente lembre que a Lei Maria da Penha, ela, em primeiro lugar, não é uma lei penal. A Lei Maria da Penha ela é uma lei que cria um microsistema de proteção da mulher em situações de violência doméstica ou familiar. Ela tem normas de natureza penal, mas ela tem normas de natureza processual, tanto penal quanto civil, e ela também tem normas de natureza de direito administrativo. A possibilidade de regular a atividade policial, enfim, uma série de normas ali que são normas de direito administrativo. Então a Lei Maria da Penha, esse é o primeiro ponto que você tem que ter em mente, ela não é uma lei de natureza penal, não é uma lei de natureza processual penal. Eu diria que ela cria isso mesmo, né, um microsistema jurídico, um microordenamento jurídico na proteção da mulher em situação de violência doméstica ou familiar. Não só na punição de eventuais agressores, como também na prevenção de que isso aconteça e também na proteção da mulher nessas situações por meio de medidas protetivas que podem ser decretadas tanto penalmente quanto civilmente. Então, a Lei Maria da Penha é um verdadeiro sistema jurídico em torno da mulher sujeita à violência doméstica ou familiar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa entender é que o agressor na Lei Maria da Penha não é um homem. O agressor na Lei Maria da Penha pode ser qualquer pessoa. A pessoa que está protegida é a mulher necessariamente, mas o agressor pode ser homem ou mulher, não há a necessidade de que o agressor seja homem. Isso é um outro mito da Lei Maria da Penha que as pessoas têm. Então, não é o homem. Acho até que eu vou gravar um outro vídeo num outro dia, vou colocar aqui na minha lista de planejamento, sobre mitos da Lei Maria da Penha. Acho que vai ficar bem legal. Então eu quero hoje centrar na ação penal. Uma outra coisa que você precisa entender, antes de entender a questão da ação penal, é que a Lei Maria da Penha ela não tem crimes nela, a não ser aquele crime de descumprimento da medida protetiva, artigo 24A, que foi criado em 2018. Mas tirando esse crime, a Lei Maria da Penha não traz crimes nela. A Lei Maria da Penha ela traz situações no artigo 7º que são de violência doméstica ou familiar contra a mulher e que serão e essas situações vão caracterizar ou podem caracterizar como sendo crimes que envolvem violência doméstica ou familiar contra a mulher, crimes que estão espalhados pela legislação penal inteira. No Código Penal, na Lei de Tortura, no ECA, no Estatuto do Idoso, ou seja, onde existir um crime que numa situação de prática no âmbito doméstico, no âmbito familiar ou nas relações íntimas de afeto, contra uma mulher se encaixe nas situações do artigo 7º da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha poderá ser aplicada. Então é importante que se tenha isso em mente. A Lei Maria da Penha não é uma lei penal, ela não traz tipos penais, a não ser aquele lá do descumprimento da medida protetiva, e com isso ela pode ser aplicada a crimes que estão no Código Penal, na Lei de Tortura, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso e assim por diante. E o artigo 7º, ao enunciar quais são as formas de violência doméstica ou familiar contra a mulher, ele traz ali 5 situações. A violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Ou seja, a gente tem ali 5 situações de violência doméstica ou familiar contra a mulher, onde a Lei Maria da Penha vai ser aplicada, a Lei Maria da Penha vai incidir. E essas hipóteses de violência doméstica podem configurar crimes em qualquer lugar da legislação. Por exemplo, crime de maus tratos. Crime de maus tratos no Código Penal é um crime contra a integridade física? É. Esse crime de maus tratos que protege as pessoas na sua integridade física, ele pode ter a Lei Maria da Penha aplicada a ele quando praticado dentro das relações do artigo 5º da Lei Maria da Penha, relação doméstica, relação familiar ou relação íntima de afeto? Pode. Mas lá no Estatuto do Idoso tem um crime de maus tratos específico contra o idoso. No crime de maus tratos específico contra o idoso, eu posso aplicar também a Lei Maria da Penha caso se encaixe numa situação de violência doméstica e familiar contra a mulher e que a vítima seja uma mulher? Pode. Minha mãe, por exemplo, é idosa. Se eu me apropriar da aposentadoria dela, eu vou praticar o crime de apropriação lá
do Estatuto do Idoso. E esse crime de apropriação lá do Estatuto do Idoso permite a incidência da Lei Maria da Penha, já que foi praticado por parentes, eu e a minha mãe, e ela é mulher? Sim. Então não há nenhum problema em se sobrepor o Estatuto do Idoso e a Lei Maria da Penha. Não há nenhum conflito nesse sentido. O ECA. No ECA tem um crime de expor pessoa que está sob sua guarda, criança ou adolescente que está sob sua guarda, poder ou autoridade, a vexame ou constrangimento. Eu tenho uma filha, Maria Antônia. Se eu exponho a minha filha a uma situação de vexame ou constrangimento, isso caracteriza a possibilidade de aplicar a Lei Maria da Penha? Sim, caracteriza. Porque ela é menor, ela está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, protegida naquele crime de expor a vexame ou situação constrangedora, mas ela é minha parente, minha filha, e é mulher. Então, como ela é mulher, eu posso aplicar a Lei Maria da Penha a isso. Então é importante que se tenha isso em mente, né? Que você entenda que a Lei Maria da Penha ela não é excludente de outras leis de proteção. Ela vai ser aplicada em conjunto com aquela lei de proteção. A Lei Maria da Penha fixa 5 situações de violência doméstica, e isso vai abranger uma enormidade de crimes. Pode ser o feminicídio, que é um homicídio doloso, pode ser uma lesão corporal, pode ser um crime de omissão de socorro, pode ser um crime de maus tratos, pode ser um crime de sequestro ou cárcere privado, pode ser um crime de estupro, de violação sexual. Ou seja, a lei é muito abrangente. Ela inclui a calúnia, a injúria e a difamação expressamente como hipóteses de violência moral. Então a lei é extremamente abrangente. Ok. Então, primeiro, nós entendemos que a lei protege a mulher, não necessariamente contra o homem. O homem pode ser o agressor, mas também pode não ser. Segundo, nós entendemos que a lei é mais abrangente do que apenas a lesão corporal. Ela pode abranger uma enormidade de crimes, independente de onde eles estejam previstos. No ECA, na lei de tortura, no Estatuto do Idoso, em qualquer legislação que tenha um crime que se encaixa no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Na violência física, na violência psicológica, na violência sexual, na violência patrimonial e na violência moral. Se ele se encaixar ali, eu posso aplicar a lei penal. Ok. E quanto à ação penal? A Lei Maria da Penha não tem nenhuma regra específica alterando a ação penal de crimes. A Lei Maria da Penha não traz um artigo dizendo os crimes abrangidos por esta lei serão de ação penal pública e incondicionada. Não tem. Se você olhar os artigos todos da lei, você vai ver que não tem nenhum artigo. Até tem um artigo tratando de ação penal, mas não é sobre mudança da ação penal, é sobre retratação do direito de representar. Já falo dele. Como a Lei Maria da Penha não tem nenhuma regra sobre ação penal, a ação penal vai continuar sendo regulada pela lei específica daquele crime. Então, se o crime de ameaça, por exemplo, no artigo 147 do Código Penal, tem como ação penal pública condicionada à representação, ele vai continuar sendo condicionado à representação. Se o crime de calúnia, de difamação e de injúria, os crimes, né, de calúnia, de difamação e de injúria, tem ação penal privada prevista no 145 do Código Penal, vai continuar sendo ação penal privada. Se o crime de dano patrimonial, que pode ser abrangido pela Lei Maria da Penha, no artigo 163 do Código Penal, tem como ação penal privada, quando for dano simples ou dano qualificado por motivo egoístico, vai continuar sendo aplicada a lei, a regra do Código Penal. Então, se o marido quebra um objeto da mulher numa discussão, eu tenho uma escusa absolutória no Código Penal que vai ser aplicada. Beleza, não confundam as coisas. Mas se um namorado, que não é marido, não é cônjuge, quebra um objeto da mulher durante uma discussão, ele responde pelo crime de dano do artigo 163 na forma da Lei Maria da Penha. E isso não muda a ação penal. O crime vai continuar sendo de ação penal privada. Lembrem-se que as escusas absolutórias dos crimes patrimoniais não abrangem todas as hipóteses da Lei Maria da Penha. Naquelas que ela abrange, o STJ entendeu que a escusa absolutória é aplicada, ainda que isso represente, de certa forma, um conflito com a Lei Maria da Penha. Embora represente um conflito com a Lei Maria da Penha, o STJ teve essa posição. A escusa absolutória continua sendo aplicada normalmente, porque a Lei Maria da Penha, diferente do Estatuto do Idoso, né, vocês sabem disso, a Lei Maria da Penha não afastou a escusa absolutória. Então, como a Lei Maria da Penha não afastou a escusa absolutória, benefício penal só pode ser afastado expressamente. Não dá para fazer aqui uma interpretação baseada no princípio da proporcionalidade. Eu até concordo, mas não é possível, o STJ não aceitou. Então, a escusa absolutória lá do 181 do Código Penal continua sendo aplicada mesmo nos casos abrangidos pela Lei Maria da Penha. Mas entre namorados, entre primos, né, não são ascendente ou descendente, não são cônjuges,
O primo, numa discussão com a prima, quebrou um objeto pertencente a ela. É um crime de dano, tem uma relação de parentesco, é possível falar na aplicação da Lei Maria da Penha. Não vai aplicá-la sempre, ok? Mas satisfeitos alguns requisitos, que não é o tema do vídeo, é possível aplicar. Mas qual é a ação penal? Privada. Uma calúnia, uma injúria. O namorado xingou a namorada durante uma discussão. Essa injúria praticada por ele ali, é possível aplicar a Lei Maria da Penha? E é possível, na aplicação da Lei Maria da Penha, mudar a ação penal? Não. A ação penal vai continuar sendo privada. Ela vai ter que contratar um advogado para promover a ação penal. Ah, Felipe, então eu não entendi por que eu já ouvi falar que nos casos da Lei Maria da Penha a ação penal é pública, incondicionada e não depende de representação da vítima. Isso é apenas para lesão corporal. No crime de lesão corporal, pessoal, que quando leve, né, ou quando culposa, tem como ação penal a ação penal condicionada à representação, a Lei Maria da Penha causou, quase que indiretamente, um reflexo na ação penal. Quase não, né? Indiretamente, um reflexo na ação penal. É que o artigo 41 da Lei Maria da Penha afasta a Lei 9.099 de 95. E quando o artigo 41 da Lei Maria da Penha afasta a lei, né, a lei na integralidade, a Lei 9.099 de 95, ele afasta a regra do artigo 88 da Lei 9.099. Se você puder olhar aí a lei, o que diz o artigo 88 da Lei 9.099? Que nos crimes de lesão corporal leve ou culposa, a ação penal depende de representação. Então, no Código Penal, se você pegar o crime de lesão corporal no 129 do Código Penal e ler os artigos seguintes ali, você vai ver que não tem nenhuma regra sobre ação penal. E quando não tem nenhuma regra sobre ação penal, é porque a ação penal é incondicionada. E assim era. Em 1995 veio a Lei 9.099. E aí a Lei 9.099 condicionou a ação penal do crime de lesão corporal quando for leve ou do crime de lesão corporal quando for culposa a necessidade de representação. E essa condição, a necessidade de representação, ela passou a ser exigida a partir daí. Ou seja, os crimes de lesão corporal leve ou culposa agora são de ação penal condicionada à representação. Isso até retroagiu a fatos anteriores que ainda estavam em andamento. Houve até uma discussão quanto à natureza dessa representação. Para os crimes, a partir dali, uma condição de procedibilidade, mas para os crimes anteriores, uma condição de prosseguibilidade, ou seja, para prosseguir com a ação penal, teve que chamar a vítima para saber se ela queria realmente representar. Interessante, isso caiu muito em prova na época, mas já está ultrapassado. Até que veio a Lei Maria da Penha. E aí, quando vem a Lei Maria da Penha em 2006, o que faz a Lei Maria da Penha? Ela, no artigo 41, afasta a Lei 9.099. E ao afastar a Lei 9.099, imaginem, apaga a Lei 9.099. Se você apagar a Lei 9.099, não tem mais a regra da representação para lesão leve ou culposa. Então a lesão corporal volta a ser incondicionada. A lesão corporal volta a ser incondicionada. Na grave, na gravíssima e na seguida de morte já é incondicionada mesmo, ok. Mas na leve e na culposa, que é condicionada a representação nas condições normais por força da Lei 9.095, ela volta a ser incondicionada pelo afastamento da Lei 9.099 de 95 pelo artigo 41 da Maria da Penha. Isso afasta também as medidas despenalizadoras. Transação penal, suspensão do processo, composição civil com efeitos de renúncia, ou seja, também afasta isso. Não é à toa que o STJ fez duas súmulas, a 536 e a 542, tratando do afastamento dessas regras da Lei Maria da Penha, pela Lei Maria da Penha. Então a Lei 9.099 não se aplica e, por essa razão, a ação penal da lesão corporal leve e da lesão corporal culposa sofrem alteração quando praticadas no âmbito da lei. Não confunda isso. Nos demais crimes, segue a regra da ação penal pertinente a cada um deles. Só nesses crimes é que há essa modificação. Legal? Se você gostou, curte, compartilha, comenta com os amigos, marca os amigos aqui embaixo nos comentários. Vamos trazer gente para assistir esse desafio. Estou gostando muito de fazer, ainda está no 5º vídeo, mas já estou sentindo que vai ser muito legal fazer os 365 e terminar só no dia 8 de agosto do ano que vem, ok? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.